Amém, irmãos? Então, quero compartilhar com você hoje o tema da palavra. Eu coloquei aqui quando perdemos a palavra, nós perdemos o rumo. E eu estava lembrando de algo que aconteceu na minha infância. Eu tenho uma memória meio fraca, mas eu lembro disso. Eu lembro que eu fui para a praia com os meus pais. E nós estávamos ali sentados, com as cadeiras, em um local. E o meu pai estava no quiosque, pegando alguma coisa. Eu falei para minha mãe que eu queria comer. Aí minha mãe fez o quê? Ela liberou uma palavra sobre mim. Ela falou o quê? Vai lá com seu pai, pega e volta. Eu fui, pedi para o meu pai que eu queria comer. Eu te pergunto, eu voltei, irmãos? Sei lá se eu fiquei entusiasmado com o que eu ia comer, que eu nem lembro o que era. E saí andando para onde? Para o outro lado. E fui andando assim, enfim. Depois minha mãe me achou, tá? Fui criado pela minha mãe e pelo meu pai de verdade, tá? Não, vai, tá, então fica comigo aqui mesmo, já que você não tá achando. Mas eu estava me lembrando por quê? Porque minha mãe liberou uma palavra. O que ela falou? Vai e volta. Mas no meu caminho, algo aconteceu. E eu perdi então o quê? O rumo. E eu quero poder compartilhar algo sobre isso com você. Por quê? Porque todos nós recebemos uma palavra de Deus. E sabe, irmãos, a vida cristã não é um dia, a vida cristã não é uma semana, a vida cristã não é um mês, não é um ano, a vida cristã ela dura a vida inteira. Em algum momento, todos nós vamos correr o risco de perder o quê? O quê? Fica comigo. Não dorme não. O rumo. Então eu quero poder falar sobre isso com você aqui nessa noite, amém? Queria que projetasse para mim Mateus capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22 ao 32, é uma história muito conhecida, mas eu quero ler com os irmãos. Então está escrito assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho para um monte para fazer o quê? Para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram o quê? Aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Então, presta atenção, Pedro andou sobre as águas. E foi em direção a Jesus. Versículo 30, mas, quando reparou no vento, ele ficou com medo. E começando a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então, irmãos, olha aqui para mim e presta atenção. A Bíblia fala que Jesus está em um lugar com os discípulos, e a Bíblia fala que Jesus insiste com os discípulos para que eles entrem no barco e atravessem para outra margem. Então, provavelmente, os discípulos não queriam ir. Não, Senhor, nós vamos ficar aqui com vocês. Jesus, não, vai lá. Não, nós vamos ficar aqui, vai lá. Senão eu vou fazer cair fogo do céu. Tá bom, Jesus, a gente vai. Né? A Bíblia fala que eles vão, mas Jesus fica sozinho fazendo o quê? Orando. E os discípulos no meio do caminho, da travessia, vivendo a palavra que foi liberada sobre eles. Qual era a palavra? Vá para o outro lado. Eles encontram então uma tempestade no meio do caminho. E aí começa um caos. Jesus então vai até eles. Eles pensam que é o quê? Um fantasma. Pedro, o mais corajoso ou o mais louco, nunca saberemos, né? Se é o Senhor, então me faz ir até aí. Então vem, pode vir. Então ele sai do barco, anda, mas logo ele começa a afundar. Jesus pega ele e eles entram no barco. Irmãos, o que essa história tem a ver com o tema que eu quero ministrar hoje, que é sobre perder o rumo quando nós perdemos uma palavra. Eu quero mencionar aqui com você 4 pontos sobre isso. O primeiro ponto é que os discípulos naquele dia receberam uma palavra. E olha que para mim, quando você se converte, todo mundo recebe uma palavra de Deus. Porque todo mundo que se converte, irmãos, recebe uma palavra. Por quê? Porque Deus libera uma palavra para você, com 2 objetivos: de te dar direção e propósito. Amém. Quando você se converte ao Senhor,
Você não se converte e fica perdido. Logo que você o conhece, uma palavra é liberada sobre você. E agora você tem direção. E você tem propósito. O rumo da sua vida muda. Os seus objetivos mudam. As suas prioridades mudam. Por quê? Porque o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida. Então imagina que um casal que mora junto há anos, ele se converte. E aí quando ele está aqui, agora ele sabe, eu preciso me acertar, eu preciso casar de forma oficial. Por quê? Porque quando ele se converte, ele recebeu um propósito agora na vida dele. Ele recebeu uma direção na vida dele. Então perceba, todos nós, em algum momento da nossa conversão, recebemos uma direção de Deus. Talvez você vem na nossa igreja, você vive igreja com a gente e você acha que é coincidência. Não é, é propósito. Deus te deu uma palavra para você estar aqui com a gente. Então você não pode sair porque Deus falou, Deus te trouxe aqui, irmãos. Então a primeira coisa que eu quero falar com você é que o Senhor, Ele liberou uma palavra sobre a sua vida. Deus te deu direção, Deus te deu propósito. Nós começamos o ano, nós temos sempre um motivo para orar. E esse ano é o ano do quê? Da multiplicação. Você estava lembrando disso? No começo do ano, todo mundo empolgado da multiplicação, multiplica as finanças, multiplica... O trabalho não, é para multiplicar o trabalho não precisa multiplicar não, Senhor. Multiplica só as finanças, né? Mas multiplica a alegria, multiplica os clientes, multiplica, não sei. Aí o ano vai passando, as dificuldades vão chegando e você vai se esquecendo da palavra que te foi liberada. Muitos aqui nem oram mais por multiplicação. Muitos aqui nem estão lembrando de multiplicar. Começaram a enfrentar dificuldades agora no meio do ano, lutas, coisas que não rompem, coisas que não vão para frente. E se esqueceu da palavra que foi liberada, que é o ano da multiplicação, irmãos. Então perceba, todos nós recebemos uma direção e um propósito. Ontem eu estava pregando aqui para os jovens, Deus me deu uma palavra, eu estava compartilhando com eles, estava falando sobre Estevão. Quem foi Estevão? A Bíblia fala que os discípulos ficaram para cuidar do ministério da palavra. Era eles que pregavam, mas a Bíblia fala que as viúvas não estavam sendo alimentadas. Mas a Bíblia fala que os discípulos conversam e eles falam, olha, nós não podemos parar o ministério da palavra para alimentar as viúvas. Então vamos levantar 7 homens. Sabe, um desses homens que foi levantado para alimentar as viúvas era Estevão. E quando eu estava pregando aqui, Deus estava falando tanto no meu coração, porque toda vez que a Bíblia menciona Estevão, ele fala assim, ó, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio da graça e da sabedoria de Deus. A Bíblia fala que o anjo de Estevão era como de um anjo. Sabe, Deus está falando tanto no meu coração, por quê? Porque ele foi escolhido para alimentar a viúva. Mas quando a Bíblia menciona o que Estevão fazia, não fala que ele estava alimentando viúva. Sabe o que fala sobre Estevão, irmãos? Fala que ele estava realizando sinais e maravilhas. Sabe por quê? Porque Estevão, quando encontrou Jesus, ele recebeu uma palavra, ele recebeu um propósito e uma direção. Sabe qual é o problema? Às vezes nós confundimos a nossa função com o nosso papel. A função de Estevão era alimentar as viúvas, mas o papel de Estevão estava associado ao seu propósito, que era ser um cristão, cheio do poder e da vida de Deus. Então às vezes você vem para a igreja e você acha que a sua função é o suficiente. Não adianta você assumir função se você não assume o papel. Não adianta você liderar a célula como função se você não manifesta unção como papel. Você é um homem, uma mulher de Deus. Então lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua faculdade, lá na tua família, lá no teu bairro, você tem que começar a exercer não a sua função, mas o seu papel. E o seu papel é de alguém que recebeu uma palavra, uma direção, um propósito. Você é alguém que Deus quer olhar, que as pessoas olhem para você e falem, é uma mulher de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, isso é notório na palavra de Deus. As pessoas identificavam em Estevão que nele havia vida. Sabe, todo mundo que recebe uma palavra de Deus contém dentro de si vida. Sabe por quê? Porque tem propósito. Todo mundo que tem propósito respira a vida. Já encontrou pessoa perdida na vida, sem rumo, não sabe de onde veio nem para onde vai? Ela não respira propósito, ela não respira a vida. Por quê? Porque não tem propósito. Agora, quando você encontra pessoas com propósito, irmãos, elas respiram vida. Deixa eu te falar, o Senhor tem propósito com você. Sabe, Deus está falando tanto no meu coração, porque a Bíblia fala que Jesus insistiu com os discípulos. Eu quero te falar algo que Deus colocou no meu coração para te falar hoje aqui. Deus vai insistir com você. O Senhor vai insistir com você. Com a sua teimosia, com as suas opiniões divergentes. Deus vai insistir com você, porque Deus está preocupado em te dar direção e propósito.
E é por isso que Ele quer liberar uma palavra sobre você. É por isso que Ele quer te lembrar de palavras que Ele já liberou sobre a sua vida. Aleluia! Então percebe, irmãos, que você pode e você deve se mover em direção ao propósito. Jesus liberou uma palavra para aqueles discípulos. Qual era a palavra? Vai para o outro lado. Eu quero te perguntar hoje, qual é a palavra que o Senhor te liberou para viver nesses dias? O que você tem enfrentado nesses dias, vivido nesses dias, que é a palavra que Deus tem liberado sobre você? Não, eu estou perdido, eu não sei qual é. Você pode não saber qual é, mas eu quero te falar, tem palavra liberada para você. Deus tem propósito, Deus tem intenção com a sua vida. Amém, irmãos? Então, talvez como os discípulos, você subiu no barco. Você ouviu o Senhor e você começou em direção ao propósito. E o propósito pode ser muitas coisas. O propósito pode estar associado à função. Deus te chamou para liderar, Deus te chamou para discipular, Deus te chamou para ser um anfitrião. Mas Deus talvez te chamou para ser cristão em algum local, em alguma esfera. Deus falou com você, mas no meio do caminho algo aconteceu. Você encontrou uma tempestade. Então, eu queria falar sobre a segunda coisa aqui. A primeira é que todos nós recebemos uma palavra de Deus, que nos dá direção e propósito. Mas a segunda, irmãos, que eu quero falar é que ventos fortes acontecem quando menos esperamos. Quando nós menos esperamos, os ventos fortes sopram contra nós. A Bíblia diz assim que os discípulos estavam indo no barco. 4 deles eram pescadores profissionais, viviam disso, mas de repente, na alta madrugada, eles começaram a ser fustigados pelo quê? Pelas ondas. Seu celular já tocou 3 horas da manhã? Alguém te ligando? Se hoje, está amarrado, seu celular toca 3 horas da manhã, você acorda, qual é a primeira coisa que você pensa? Ganhei na Mega Sena? O coração já dispara, a esposa já te olha assim do lado, não é assim? Você atende, a esposa fala, o que foi? Fala. Alguém morreu, não é possível. Por quê? Porque alta madrugada fala de algo que nos pega de surpresa, fala de algo que nós não estamos esperando. E a Bíblia fala que os discípulos foram pegos de surpresa na alta madrugada. Então, sabe, às vezes você tem vivido e ido em direção ao propósito de Deus, mas você tem enfrentado situações. Eu tenho um rapaz, chama, acho que é Lito, ele fala sobre aviação. Quem conhece? Acho que é Lito. É um rapaz que ficou famoso, porque ele fala sobre avião, né? Aí, de repente, ele percebeu que estava com câncer de próstata e foi se tratar. Tratando o câncer de próstata, ele descobriu que ele tem uma doença rara que não tem cura, que paralisa todo o sistema nervoso e o cara vai morrendo vivo. Eu te pergunto, o cara um dia estava bem, influência, tudo certo. No outro dia ele acordou e a vida dele estava por um fio. Sabe o que é isso, irmãos? É quando os ventos fustigam o nosso braço. É que o braço dele paralisou. O nosso barco. Quando nós menos esperamos, as coisas mudam. Está tudo fluindo, as coisas estão acontecendo, mas de repente a coisa empaca. Para de fluir, para de andar. E você começa a se perguntar para Deus o que está acontecendo. Mas sabe, irmãos, ventos contrários são importantes na vida do cristão. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, ventos contrários são importantes. Ninguém gosta de vento contrário, mas vento contrário é importante. Quero te falar por quê. Sabe por que vento contrário é importante? Primeiro, porque o vento contrário, ele revela o que tem dentro de nós. É no dia difícil, irmão, que você revela o que tem dentro de você. Sabe aquela pessoa, você é bênção, cara. Pô, cara, você é muito brother. Pisa no calo dela. Você viu o Luiz assim, que agora o Luiz sorria até em velório, né? Luizão agora sorria até em velório, né, Luizão? Pisa no calo do homem, para você ver o que tem dentro dele. Mais alegria. Mas sabe, irmãos, quero dizer que dias difíceis revela o que existe dentro de nós. Sabe, quando o dia da luta chega, o dia da incerteza chega, quando as coisas não acontecem, o que está sendo revelado dentro de você? É fé que sai de você? É esperança que sai de você? É tempo de oração que sai de você? Ou você reclama? Ou você falta? Ou você some? Ou você desaparece? Os dias difíceis vão revelar o que existe dentro de você, irmãos. Os dias de alegria não. Na alegria você só pode manifestar uma coisa, que é o quê? Alegria, sorriso, não é verdade? Mas nos dias difíceis nós vamos revelar o que existe dentro de nós. Sabe quando você brigou com alguém, aquela briga braba, a pessoa foi e te falou umas verdades? Aí depois ela veio e falou assim para você, não, é que eu estava bravo, não leve em consideração não.
Não, é aí que eu tenho que levar, porque aí que você falou a verdade. Você revelou o que estava dentro do seu coração. Sabe, irmãos, quando a dificuldade chega no seu dia, quando você é resistido por situações da sua vida, o que tem sido manifestado dentro de você? Quebrantamento? Dependência de Deus? O que você tem manifestado? Outra coisa que os ventos contrários fazem, eles tiram o nosso foco. A Bíblia fala que aqueles discípulos receberam uma palavra. Qual que era a palavra? Vai para o outro lado. E eles estavam indo para onde? Em direção ao propósito. Eu vou para o outro lado. Mas de repente, eles estavam lá, lutando, numa tempestade, para salvar a sua própria vida. E como Deus falou sobre isso no meu coração. Porque sabe, irmão, você vem aqui para a igreja e Deus te dá direção, dá propósito. Quando eu falo de propósito, não se engane, são sobre coisas eternas, são sobre coisas que não se corrompem. Mas sabe, em direção ao propósito, você começa a querer salvar a sua própria vida. E aí você abandona coisas, você abandona projetos de Deus, porque você tem que salvar a sua vida. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que dar mais atenção aqui. E aí você se perde, por quê? Porque você perdeu o foco. Jesus falou para ele o quê? Atravessa para o outro lado. Mas quando a tempestade chegou, eles pensaram o quê? Preciso salvar a minha vida. Sabe, às vezes você se coloca numa situação que o Senhor te chamou para servir, que o Senhor te chamou para fazer. Lembra, eu não estou falando de função, eu estou falando de papel. De manifestar Cristo aonde você estiver. Mas quando você se encontra em momentos difíceis, você para com o propósito e você começa a querer salvar a sua vida. Você fala, não, eu preciso me resolver. Eu preciso dar um jeito nisso aqui. E aí você começa a tentar fazer as coisas pela força do seu próprio braço, pela sua capacidade, pela sua força. E você abandona o quê? Você abandona o propósito de Deus. A Bíblia fala que Abraão queria ter um filho. E ele já tinha 99 anos de idade. E aí então Deus dá um filho para Abraão, Isaac. Isaac cresce com Abraão. Mas um dia, Deus fala o que para Abraão? Abraão, eu quero Isaac para mim. A Bíblia fala que Abraão pega Isaac e começa a subir o monte. No meio do caminho, Isaac fala, pai, cadê o cordeiro? Ele falou, Abraão, fica tranquilo, Deus vai prover para si o cordeiro. Quando ele chega lá em cima, irmãos, a Bíblia fala que Abraão está pronto para matar Isaac. E Deus fala o quê? Não toque no menino. Alguém pode pensar que naquele dia, Abraão conheceu o coração de Deus. Mas naquele dia, sabe o que aconteceu na verdade? Abraão conheceu o quanto ele amava a Deus. Abraão percebeu que ele amava mais a Deus do que a bênção que ele tinha o quê? Recebido. Abraão não tentou fugir, Abraão não tentou salvar sua própria vida. Isaac, não, Senhor, vamos dar um jeito, eu te dou 2 novilhos. Não, você quer Isaac? Então Isaac é seu, porque o Senhor é mais importante que a bênção que você me deu. Porque mais importante que a minha bênção é o meu abençoador. Então sabe, irmãos, os ventos contrários podem tirar o nosso foco. O que mais que os ventos contrários fazem? Eles embaçam a nossa visão. A Bíblia fala que eles começaram a ver Jesus como um fantasma. Eles começaram a ficar aterrorizados, eles começaram a ficar com medo. Mas eu quero te lembrar que mesmo nos dias difíceis, o Senhor continua sendo bom. Sabe, talvez você não consegue orar mais, você não consegue mais buscar o Senhor, por quê? Porque a sua visão mudou. Nos dias difíceis você vê Ele como um fantasma. Eu estava falando de manhã, eu trabalho home office. Irmãos, eu amo meu trabalho, sou muito feliz, me traz o sustento da minha casa. Não posso reclamar do meu salário, eu sou abençoado. Mas Deus tem me levado a meditar sobre algo. E eu tenho me visto daqui 30 anos, eu com 60, com 70 anos, me olhando de fora. E eu trabalho numa sala da minha casa. Todos os dias, sozinho, das 8 da manhã às 7 da noite. E eu vi os meus dias passando. Uma segunda, uma terça, 32 anos, 45 anos, 55 anos, 60 anos, 70, 80, morri. Aí chego no céu e percebo que a maior parte da minha vida eu passei sozinho, numa sala, numa tela de computador, por causa de dinheiro. E lá no céu, o dinheiro não vale nada. Sabe, irmãos, Deus está falando tanto no meu coração, porque às vezes a nossa visão fica embaçada.
Ai, Deus, não. Quando nós temos uma visão clara de Jesus, o medo vai embora. Eles tinham medo porque a visão sobre Cristo não era clara, irmãos. Sabe por que você tem medo de se envolver? Sabe por que você tem medo de entregar? Sabe por que você tem medo de viver? Sabe por quê? Porque a sua visão não é clara. Aí o seu medo, o seu coração é tomado por medo, porque você pensa, vai que é um fantasma. Vai que é voz da minha cabeça. Vai que é o diabo. E aí você deixa de viver coisas plenas no Senhor. Você deixa de ver milagres como que Pedro viveu, de andar sobre as águas, porque a sua visão não é uma visão clara sobre quem Cristo é. Sabe, eu quero te falar, não permita que os problemas deturpem, mudem a visão sobre quem Cristo é na sua vida. Nos dias difíceis, nos dias da enfermidade, não mude, continue crendo, Ele é Senhor, Ele é Cristo, Ele é Salvador. Teu irmão de outra igreja, é verdade, não, deve ser alguém daqui, é de outra igreja mesmo, casado há 13 anos, tem um filho, e de repente a mulher dele falou assim, não quero mais, e voltou para a casa dos pais, do dia para a noite. O cara está perdido. Falei para minha esposa hoje, se você faz isso comigo, a minha vida acabou. Minha princesa. Mas sabe, o que resta para esse homem, irmãos? É se apegar ao Senhor. Porque ele vai ser tentado nesse tempo a ter uma visão embaçada, a ver Jesus como fantasma, e a começar a se perder, começar a ter medo, começar a não confiar. Eu quero te falar hoje aqui, mesmo nos dias mais difíceis, não permita que o Senhor se torne um fantasma na sua vida. Não deixe orar, não deixe crer. Sabe, às vezes você está liderando uma célula e a sua célula não rompe. Você está discipulando uma rede, a sua rede não vai. Você prega o evangelho, as pessoas não se convertem. Deixa eu te falar, meu irmão, não começa a ver Cristo como fantasma. Continua pregando, continua orando pelas pessoas, continua manifestando Cristo. Talvez você ora tanto tempo para que um familiar se converta e a coisa não rompe, mas deixa eu te falar, não se permita ver Cristo como fantasma. Talvez você olha para a sua vida e a sua vida financeira não rompe, o seu casamento não melhora. Não se permita ver Cristo como fantasma. Porque quando você ver Cristo como Cristo, o milagre vai acontecer na sua vida. Amém. O Senhor vai operar algo na sua vida, amém? Por que mais que as ondas são importantes? Porque elas provocam medo e dúvidas. Pedro falou o que para Jesus? Se és tu. Pedro não confiava. Pedro não tinha certeza se de fato Jesus era Jesus. E toda vez que nós estamos com dúvidas sobre aquilo que Jesus pode fazer, nós estamos um passo mais longe do milagre. Mas sabe, irmãos, mesmo em meio a tudo isso, Deus quer te ensinar algo. Eu quero falar aqui o terceiro e penúltimo ponto. É que a transformação não é na linha de chegada. A transformação é no caminho. Sabe, quando nós perdemos o rumo, nós entramos em situações que nós não deveríamos estar. Nós começamos a ver coisas que nós não queríamos ou não precisávamos viver. Pedro estava num barco, a salvo, mas de repente ele estava no meio do mar. No meio de uma tempestade, sem bote salva-vidas, sem esperança. E sabe, os desafios no meio do caminho, eles são importantes. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que na longa caminhada com Cristo, perde o quebrantamento. Não chora mais na presença de Deus, não tem mais fome, não tem mais sede, não ora, não clama, vem e canta, seja exaltado, como se estivesse cantando para uma parede, como se o Senhor fosse desse tamanho, pequenininho. Por quê? Porque ao longo da jornada, a sua visão se deturpa. Mas sabe, irmão, nós podemos lembrar que no meio da jornada, eu estou sendo transformado. A obra está acontecendo em mim. Você acha que você vai desfrutar quando você chegar? Eu quero te falar que no caminho, o Senhor quer fazer milagres e maravilhas na sua vida. Em nome de Jesus. A Bíblia fala que o Senhor libertou o povo do Egito. E eles pensavam, nós seremos felizes quando chegarmos em Canaã. Mas sabe, irmãos, no meio do caminho, eles desfrutavam de milagres. A Bíblia fala que tinha uma nuvem de dia, coluna de fogo à noite, pão fresco que caía do céu todo dia. Você entende o que é isso? Deus falava com eles no caminho. Então deixa eu te falar, meu irmão, não é só o propósito, não é só o final que vai te fazer feliz, o caminho também vai. É no caminho que você é transformado, é no caminho que você aprende a ser um marido melhor, é no caminho que você aprende a ser uma esposa melhor. Hoje eu sou um marido perfeito, mas não era assim quando começou. Eu era muito ruim, mas em 10 anos Deus me tirou da ruindade para a perfeição, um milagre. Deus pode fazer isso com você também, fala amém.
Mas é no caminho que você é transformado, você torna um funcionário melhor, um chefe melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Tendo esse coração que nos dias difíceis, eu me lembro, eu não cheguei lá, mas o Senhor está me transformando nesse caminho. O Senhor está me transformando no processo. Sabe, são esses desafios no meio do caminho que levam a gente de novo a ouvir a voz do Senhor. Que levam a gente de novo a viver o milagre. Que levam a gente de novo a lembrar da palavra que foi liberada. Estava falando aqui hoje de manhã. Me converti assim, né? Comecei para a igreja com 7 anos, me converti ali perto dos 11, 12 anos, hoje eu tenho 31. Eu estava falando para os irmãos aqui hoje de manhã que eu estava vendo uma fase que parecia que eu estava no barco. Eu entrei no barco para ir rumo ao propósito. Mas eu estava numa fase que parecia que os ventos pararam de soprar. O barco ficou à deriva. Parece que eu não sabia mais para onde eu estava indo, o que eu tinha que fazer. Eu me sentia, às vezes, perdido. Sabe, irmãos, quando um cristão se sente assim, ele precisa perceber rapidamente, porque é tempo de orar, é tempo de se consagrar, é tempo de perguntar para Deus o que está acontecendo, por que o vento cessou, por que eu estou nesse estado. Talvez você tenha vivido dias assim, como um barco à deriva no mar. Você está vivendo, você não se preocupa. Eu quero te falar, o Senhor quer ter um encontro com você no meio da tempestade hoje aqui, meu irmão. Sabe, talvez você tenha passado por dias de lutas, por dias de tempestade, por dias de incertezas, por dias de medos, mas eu quero te falar, o Senhor não vai te encontrar na calmaria, o Senhor vai te encontrar no meio da tempestade. O Senhor não vai acalmar a tempestade para falar com você, Ele vai falar com você, para depois acalmar a sua tempestade. Então você está pensando que a resposta de Deus é o problema acabar. Não, a resposta que nós precisamos não é quando o problema acaba, a resposta que nós precisamos é quando Cristo chega. O que os discípulos precisavam não era que a tempestade acabasse, era que Jesus chegasse. E eu quero te falar, hoje é o dia que o Senhor separou para chegar na tua tempestade, para chegar no teu casamento, para chegar nas tuas finanças, para chegar na tua forma de pensar, para chegar nas suas emoções. Hoje é o dia, em nome de Jesus. Então creia, você tem um propósito, você recebeu uma palavra. Hoje é o dia que o Senhor separou para fazer você andar sobre as águas. E por último, irmãos, para terminar, eu quero falar o último ponto sobre dias como esse. Eu quero falar que um clamor muda tudo. Projeta para mim, por favor, o versículo 31. Mateus 14, 31. Olha o que a Bíblia diz. Que eles estavam naquela situação, no meio de uma tempestade. Jesus, eles falam, é o Senhor mesmo? Então me faz ir até aí. E a Bíblia fala que Pedro, então, ele sai do barco, não é isso? Só quando ele percebe o ambiente, ele começa a fazer o que, irmãos? A afundar. Olha o que o versículo 31, coloca o versículo 31, diz assim: imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé. Sabe, irmãos, essa palavra tocou tanto no meu coração nessas 2 últimas semanas. Eu tenho orado tanto sobre isso nessas 2 últimas semanas. Sabe por quê? Porque o Senhor não tem para você uma vida ruim. A Bíblia fala que Pedro começou a afundar. E ele falou o quê? Senhor, salva-me. Muitos de nós faremos o quê? Você não duvidou? Dá uma afogadinha, afoga mais um pouco aí. Agora vem. Não. Imediatamente, quando Pedro falou, salva-me, o que Jesus fez? Ele segurou na mão de Pedro. Sabe, irmãos, eu quero te falar que o que muda a nossa história, preste atenção nisso, não é quantos cultos você vem. O que muda a nossa história não é quantas células você participa. O que muda a nossa história não é quantas vezes você leu a Bíblia. Que blasfêmia. Sabe o que muda a nossa história, irmãos? É quantas vezes o culto que você veio te tocou. O que muda a nossa história não é quantas vezes você leu a Bíblia, mas é quantas vezes a Bíblia tocou o seu coração. O que mudou a história de Pedro não foi ele sair da água, não foi ele andar sobre a água. O que mudou a história de Pedro foi ele clamar e ser segurado por Jesus. Sabe, em dias difíceis, nós somos tão tardios em buscar o Senhor. Nós pensamos, não, isso aqui é um problema pequeno. Irmãos, eu sou pai. Eu não quero que minha filha me chame para problemas grandes. Eu quero que a minha filha me chame. Porque o maior prazer não é o que eu estou fazendo com ela. O meu maior prazer é estar com ela. Então, às vezes você está passando por situações, você fala, isso aqui não precisa de Deus, não. Eu estudei para isso aqui. Não, vai orar.
vai clamar, vai falar: Senhor, salva-me. Sabe, irmãos, de manhã eu estava pregando aqui, Deus estava falando isso no meu coração, nem estava no meu esboço, porque essa palavra aqui, talvez não é para quem chegou na igreja ontem, mas é para você que é cristão há anos, e que em algum momento você se perdeu do caminho do propósito, e as coisas não andam bem na sua vida. Você tem percebido que você tem enfrentado uma tempestade. Às vezes a tempestade é externa, relacionamentos, situações, decisões, mas às vezes a tempestade que você enfrenta é interna, emoções, pensamentos. E Deus trouxe tão claro algo no meu coração hoje de manhã, porque a Bíblia fala assim que Pedro não fez uma campanha de 21 dias. Meu Deus, estou afundando aqui. Vou 21 dias para a igreja orar, mas nós vamos ter a campanha, você tem que vir. Mesmo assim. A Bíblia fala que antes de Pedro afundar, só deu tempo dele clamar e dizer uma palavra. Qual foi a palavra que ele falou? Salva-me. Talvez você chegou aqui enfrentando tantos medos, tantas situações, e a única coisa que dá tempo de você falar para o Senhor é: salva-me. Imagina que você está indo viajar para um hotel 5 estrelas em Cancún. Fala amém. Fala: seu filho está pronto. Os irmãos não querem ir para Cancún, não. Eu recebo, pai, está tudo para mim as viagens deles, então, Senhor. Quem quer ir para Cancún aqui? Uma viagem tudo pago, 5 estrelas. Tem gente que não quer ainda. Vocês têm medo de avião? O Senhor repreende todo medo de avião agora. Mas imagina que você está indo para uma viagem. E você vai lá num hotel, all inclusive, comer o dia inteiro, piscina aquecida. Glória a Deus. Só que no meio do caminho, uma luz se acende. Não é a luz de Cristo, é a luz da gasolina, dizendo: reservatório. Você olha para o lado, tem um olhar te olhando assim, e uma voz soa dizendo: eu te falei. Alguém conhece essa voz? Não é a voz do Espírito Santo. Diz que é. Dizem que é, né? Dizem que é. Naquele momento, você fica preocupado. A sua paz vai embora. Você não está mais preocupado com o hotel 5 estrelas. Você está preocupado com o quê? Eu preciso achar um posto. Você não está preocupado com o camarão às 3 da tarde. Você está preocupado só com uma coisa: o posto. E uma mulher com os braços cruzados do seu lado, batendo o pé assim. Vai acabar a gasolina. Irmão, quando você chega no posto, é tão interessante essa experiência, porque você está no hotel 5 estrelas, você chegou no destino da viagem, mas quando você chega no posto, você não tem uma sensação de descanso, você não tem uma sensação de paz, você não tem uma sensação de que tudo vai dar certo. Você não, fala a verdade. Quem já passou por isso aqui? Quando você chega no posto, parece que seus problemas acabaram, mas lá nem é o destino, lá nem é o propósito. Sabe, talvez na sua caminhada, você olha para a sua vida e a luzinha de que a gasolina está acabando está acesa. A paixão está acabando, a revelação está acabando, o interesse de se envolver com a igreja está acabando. Só que você está indo para o hotel 5 estrelas, você está indo para o propósito, você está indo para o lugar que o Senhor te chamou para estar. Mas hoje, só o que você precisa é de um posto de gasolina. E quando você chega no posto, sabe o que acontece? A paz vem, a alegria volta, o senso de propósito, você fala: dá para chegar agora. Você volta a crer de novo. Sabe, irmãos, por quê? Porque às vezes o que tem no seu tanque é só um restinho de gasolina. Só dá para você falar assim, ó: salva-me. É só o que dá para chegar no posto. É só isso que eu tenho, Senhor. Eu só consigo dizer só mais uma palavra hoje aqui, Pai: salva-me. Eu estou tão cansado, eu estou tão sem fé, eu estou tão longe, eu estou tão desanimado. Deus, o que me resta dizer hoje aqui para o Senhor é: salva-me. E quando você fala isso, irmão, é o posto de gasolina. O Senhor vai te abastecer de novo. O Senhor vai falar: olha, dá para chegar no propósito agora. O Senhor vai derramar paz, vai devolver alegria. O sorriso da esposa do lado volta. E ela fala: eu nunca duvidei de você. Porque elas são assim. E sabe, Deus falou tanto no meu coração sobre essa mensagem. Por quê? Porque o cristão, em algum momento da sua caminhada, ele vai ser tentado a perder o rumo. Rumo do que, Lucas? O rumo do propósito que Deus te chamou para viver.
Eu quero, irmãos, categoricamente falar: o Senhor não te chamou só para vir no culto, sentar numa cadeira e ir embora para a tua casa. O Senhor não te chamou só para esquentar o banco de uma cadeira. Você percebeu que a gente já comprou a acolchoada para já vir quente? Você nem precisa esquentar. O Senhor te chamou não para exercer uma função, mas para exercer um papel, para ser um cristão, para ir em rumo ao propósito, com coragem, com unção, com vida de Deus. Mas será que seu tanque está vazio nesses dias? Será que tempestades fortes têm te alcançado, abalado a sua fé, abalado a sua mente, te desanimado, e você pensa: não vale a pena ir no culto, nem faz diferença eu estar lá? Irmãos, eu vou te falar, é um desafio para a vigília. Ora você fala: que bênção que eu estou aqui. Ora você pensa: o que eu estou fazendo aqui? Mas sabe o que eu amo de ambientes como esse? Quando acaba. Porque quando acaba é que eu percebo o que Deus produziu em mim. Às vezes vem para o culto, você não chora. Se ouve o pastor, vai embora, você nem percebe. Mas a palavra é tão poderosa que é impossível ela não produzir algo em você. Toda vez que um homem e uma mulher se expõem ao ambiente da glória de Deus, você é alcançado pelo poder da palavra. E a palavra, ela penetra até separar a alma de espírito. E ela começa a provocar transformação em você. Você parece que foi embora igual. Parece que foi só mais um culto. Parece que o culto foi até chato, até cochilei. Mas a palavra te alcançou. Ela começou a produzir algo em você hoje aqui. Sabe, irmãos, qual que é o objetivo então dessa palavra hoje? É que talvez você veio aqui e você só consegue dizer igual Pedro falou: Senhor, salva, Pai. E só você sabe no que você precisa ser salvo hoje. Só você sabe naquilo que você precisa ser resgatado hoje. Ah, irmãos, estando claro no meu coração, tem irmãos que entram aqui domingo após domingo com um sorriso tão lindo no rosto, mas você tem enfrentado lutas que ninguém sabe. Eu quero te falar, Deus já está andando por sobre as águas e está vendo você no meio da tempestade. Eu estou tão claro no meu espírito hoje. Eu sei que às vezes você aí não quer esboçar a reação, mas você não precisa, porque o Senhor não está olhando no seu rosto. O Senhor está olhando no seu coração. E para Ele você não pode esconder. Eu quero te falar que o Senhor não te trouxe aqui à toa. Ele separou esse culto, Ele separou essa noite para ouvir você dizer apenas uma palavra: salva-me. Salva-me, Senhor. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos 2 cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. @Igreja Guapituba. Deus abençoe e até mais.